sobre transformações lineares. Esse tema é talvez um dos mais importantes da disciplina, né? E pelo que eu consigo visualizar, é o que tem mais aplicações, ou aplicações interessantes. Para você conseguir saber bem, se desenvolver bem nesse assunto, eu recomendo que já tenha um domínio na parte de matrizes, né? A gente precisou nessa primeira unidade, nesse primeiro ciclo. Soluções de sistemas lineares a gente também vai precisar, como da mesma forma que a gente precisou lá em espaços vetoriais. E, não menos importante, espaços vetoriais. Por quê? Porque é em cima dele que a gente vai falar sobre transformações lineares. Lá na frente eu vou definir transformações lineares, mas uma analogia em relação a isso é o seguinte: quando você estuda funções, você tem que saber sobre conjuntos numéricos, que é onde estão os números, né? Onde tem a relação de domínio, contra domínio e tal. E depois você estuda funções, né? Isso que a gente faz lá em cálculo. Aqui é parecido. Primeiro você monta a estrutura do conjunto, que vai ser o domínio, contra domínio, a imagem. Você entende quais são as propriedades que acontecem nesses conjuntos. E agora a gente começa a estudar de fato as funções, que nesse caso são chamadas de transformações lineares e obedecem a algumas regras. Ok. Aí, nesse slide, eu trouxe algumas aplicações de onde você pode usar essas transformações lineares no seu cotidiano. O espaço vetorial é algo um pouco mais abstrato, mas isso aqui talvez tenha aplicações físicas bem interessantes. Mas, antes de mostrar essas aplicações, eu destaco uma coisa. Na matemática, a matemática em si, ela não tem por objetivo central servir para alguma coisa, né? Como a arte, né? Para que serve a arte? Bom, a arte serve, sei lá, para o pintor demonstrar suas habilidades ou explanar suas percepções do mundo. Então, existem áreas da matemática, né? Existe a matemática pura, a matemática aplicada e a área da educação matemática. E esse conteúdo, ele está na área de matemática, assim, a gente está trabalhando uma matemática um pouco mais abstrata, só que nos permite, particularmente, algumas aplicações, né? Esse conteúdo, eles permitem. Talvez a gente não aborde mais a fundo isso por questão de tempo, mas o que a gente vai ver aqui tem uma aplicação bem interessante. Entre elas, a gente pode trabalhar na parte de matemática aplicada. Vocês estão vendo o slide ou está travado? Será que a minha internet caiu? Está travado, né? Eu estou vendo aqui a tela. Pronto, agora foi. Ela tá mais lenta do que Pronto. Então, a tela tá um pouco. Tá tendo um delay relativamente grande, talvez a internet. Mas olha, como eu estava dizendo, você pode ter uma aplicação bem bacana na área de teoria das aproximações. Como assim? Lá em cálculo, não sei se vocês lembram, quando vocês trabalhavam com otimização, né? Então, lá em cálculo, é um exemplo de onde a gente pode aplicar isso daí, nas teorias das aproximações, quando você trabalha com otimização, ou quando você trabalha com regressões lineares, com esses métodos aí de aproximação de fenômenos físicos, né? Uma outra coisa que você pode utilizar, e é um exemplo que eu vou trazer na aula de hoje, é na edição de imagens. Quando você amplia, quando você rotaciona, quando você inverte ou reflete em torno de um eixo, você, na realidade, está fazendo, por trás daquele algoritmo de edição de imagem, deve ter uma operação matemática de transformações lineares, certo? Principalmente com imagem vetorizada. Uma outra área bem interessante é na parte de automação e controle, novamente. Pronto, Vitória, eu posso explicar daqui a pouco, certo? Como eu estava falando, na área de automação e controle, que você tem movimentos de rotação, né, movimentos de lineares, né?
Então, você pode utilizar isso daí na área de automação. E uma bem interessante também é na área de estabilidade de veículos aéreos, seja drones, seja o que mais? Seja aviões, helicópteros. Então, existe algum sensor que precisa manter estabilidade. E essa estabilidade, como necessita de calcular ângulos, calcular rotações, né? Então, muito provavelmente tem conhecimentos de transformações lineares por trás dele, certo? Ok. Então, aqui eu queria definir o que é uma transformação linear. Quando eu falo em definição, é a parte que a gente aceita, a partir daí a gente desenvolve o nosso conteúdo, né? A gente desenvolve o nosso conhecimento. Definição. Seja V e W dois espaços vetoriais, dizemos que uma aplicação T, que vai do espaço vetorial V até o espaço vetorial W, ela é uma transformação linear se as seguintes condições forem satisfeitas, né? Tem duas condições que devem ser satisfeitas. Se quebrar qualquer uma das duas, automaticamente você pode concluir que não é uma transformação linear. Como é que você faz isso? Olha, primeiro, se você tomar dois vetores U e V, que pertencem a esse espaço vetorial V, que é o espaço de saída, né? Esse é o espaço de saída, ou que a gente chama lá nas funções, ele seria o domínio, né? Então, seria o domínio. Você toma esses dois vetores de domínio, aplica uma transformação linear na soma, você vai descobrir que é a mesma coisa da soma das imagens. Ou seja, T de U mais V igual a T de U mais T de V. Da mesma forma, você tem o quê? Se eu pegar um número real e multiplicar por um vetor que pertence a esse domínio, e ao aplicar a transformação nesse vetor alfa T de U, o resultado, ou melhor, desculpa, T de alfa U, o resultado vai dar quem? Alfa vezes o T de U. É como se essa constante ela saísse, né? Então, essas são as duas condições para a linearidade de uma transformação linear. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente tem uma ilustração que pode fazer com que vocês visualizem mais ou menos o que seria uma transformação linear. Aqui um caso particular, que é do R2 para o R2, certo? Que é o seguinte, eu tenho o meu domínio, meu conjunto domínio, que é um conjunto de vetor, que é um espaço vetorial, e eu tomo um vetor U. Quando eu aplico a transformação linear nele, o resultado dessa transformação linear vai ser visto na imagem da minha transformação linear, que é o que a gente vai definir melhor lá na frente, no final da aula. Então, mas a imagem de U é exatamente o T de U, que é um subconjunto do contradomínio W. Ok. Agora, eu pego um outro vetor V, que pertence a espaço vetorial Vzão, e novamente aplico a transformação linear. A imagem que eu vou ter dele vai ser o T de V, certo? Certo. Agora, eu sei, lá do início do nosso curso, que a soma de dois vetores de um espaço vetorial também vai estar nesse espaço vetorial, né? Então, U mais V é um vetor que está em V. Quando eu aplico a transformação linear dele, eu percebo uma curiosidade. Qual curiosidade? Que a transformação linear dele coincide exatamente com a soma das imagens, T de U mais T de V. Isso implica dizer o seguinte, que a transformação de T de U mais V, ou seja, desse vetor amarelo aqui, é a mesma coisa que a soma das transformações T de U com T de V, né? A soma das imagens. Ok, essa é a primeira condição. A segunda condição necessária para ser uma transformação linear é a do múltiplo escalar, né? Eu tenho um vetor V, que pertence ao meu espaço, ou o meu domínio de transformação, aplico essa transformação linear e vejo que a imagem vai ser, de fato, T de V.
Se eu multiplicar esse meu vetor V por um múltiplo escalar, ou seja, αv, que eu também sei que está no meu domínio, no meu espaço Vzão, olha o que vai acontecer. Ao aplicar a transformação, eu percebo que ela coincide exatamente com um múltiplo desse daqui. É como se eu tivesse multiplicado alfa vezes t de V, que vai ser um vetor um pouquinho maior, né? Então, ao aplicar a transformação de alfa V, eu percebo o seguinte, que eles coincidem. Na realidade, são os mesmos vetores. T de alfa V é igual a alfa T de V. E essas três condições, elas garantem a existência da minha transformação linear. Deixa eu tentar dar alguns exemplos numéricos que geralmente são mais fáceis de visualizar. Se bem que esse exemplo não é tão numérico, né? Assim, deixa eu ver aqui. Sim, bem lembrado. Olha, esse alfa deixa eu voltar aqui. Ele pode ser qualquer número, né? Qualquer número real. Essa ilustração eu trouxe um alfa positivo, um alfa maior do que zero, né? Só que se ele fosse negativo, o resultado iria apontar para essa outra direção, tá certo? Da mesma forma, se o alfa não fosse negativo, que eu teria ele apontado para essa outra direção também, entendeu? Mas ele pode ser negativo, sim. Pronto. Na realidade, olha, o que faria ele reduzir é o seguinte: você tem um valor entre zero, ou melhor, posso dizer assim, se o meu valor de alfa estiver entre 1 e menos 1, ele vai comprimir o vetor, certo? Porque eu estou multiplicando, sei lá, por 0,5, ele vai ficar metade do tamanho. Menos 0,5, metade do tamanho, com sentido oposto. Agora, se eu multiplicar ele por 2, ele dobra de tamanho. Se eu multiplicar por menos 2, ele dobra de tamanho e muda o sentido, certo? Exato. Então, olha, aqui a gente tem um exemplo, ele é um pouco algébrico, mas o objetivo dele é para expandir os outros. Eu vou tentar ilustrar o que a gente tem aqui. Considere V e W espaços vetoriais, né? Lembrando que V vai ser o domínio, W o contradomínio. Né? Por que isso? Porque V vai ser o espaço de saída e W o espaço de chegada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma transformação que vai de R em R. O legal de uma transformação linear é porque ela permite você passear em subespaços vetoriais distintos. Nesse caso particular, você tem uma transformação passeando no mesmo espaço. Mas é possível você transitar em outros espaços. Ok. Então, essa transformação linear, ela é uma F que vai de R em R. É como se fosse uma função, né? Você tem uma função. E mais do que isso, né? Você tem uma função definida dessa maneira. F de V igual a alfa V. Você pega um vetor aqui, V, e o resultado vai ser um múltiplo de V. Esse alfa poderia ser um 2, tá certo? Poderia ser um 2, poderia ser um 3, poderia ser um 4. Eu escolhi um alfa para ser um número qualquer. Então, temos que F é uma transformação linear. Como é que eu demonstro isso? Antes de demonstrar, eu queria só fazer uma coisinha com vocês, porque eu sou consciente que tem muita gente que não lembra esses conceitos direito. Mas imagine o seguinte, imagine que você tem uma transformação linear sendo desse jeito, né? F de x, o meu vetor aqui eu vou chamar de x, é igual a 2x. Perfeito. Aí deixa eu perguntar uma coisa bem besta a vocês. Quem é f de zero? Quem é a função com essa transformação aplicada no ponto zero? Vai ser quem? Zero, de fato, né? Você substitui onde tem x por zero, que isso aqui vai ser zero. Ok. F de 1 vai ser quanto? 2. Exato, onde tiver x, você multiplica por, substitui por 1, né? Tem 2. Agora, f de uma maçã, por exemplo, sendo uma maçã pertencente aos reais. Só para ilustrar aí.
Vai ser o quê? Duas maçãs, perfeito. O resultado é duas maçãs. Ó. Só para finalizar, vocês vão entender onde eu quero chegar, certo? F de uma maçã mais uma vaca. Vai ser igual a quê? Sendo uma maçã e uma vaca pertencente aos reais, né? Só destacando isso que é importante. E aí? Perfeito. Você vai ter duas vezes a maçã mais a vaca, né? Aí você pode usar a distributiva e por aí sai. Tá certo? Então, vocês devem ter percebido, eu usando essas coisas esquisitas, para mostrar o seguinte: quando você tem uma função, transformação, onde você substitui o valor de x, a saída, ou melhor, onde tinha x, a saída vai ter x. Se aqui no lugar do x tem zero, a saída vai ser zero. Se tem 1, a saída vai ser 1. Se tem uma maçã, a saída vai ser uma maçã. Se tem uma maçã e uma vaca, do mesmo jeito, certo? Então, pronto. Depois de terem entendido isso, ou entendido supostamente isso, eu quero entrar de fato na questão. Agora, do lugar de 2, a gente vai generalizar. Né? A gente está usando 2 como um número qualquer. Eu vou usar do lugar de 2 um alfa, um número alfa, que pode ser 1, 2, 3, 1 milhão, menos 1. Né? Então, olha o que a gente tem. Primeiro, eu vou pegar x, y pertencente a v. Como v são os reais, eu estou pegando dois números, né? Então, eu quero mostrar que aquela primeira propriedade, qual é a primeira propriedade? F de U mais V é igual a F de U mais F de V. Eu quero mostrar que essa propriedade é válida. Então, vamos lá. Primeira, quando eu aplico a transformação x mais y, considerando que a função f de v é igual a alfa v, eu pergunto, quem vai ser f de x mais y, baseado no que a gente viu há pouco? Quem vai ser essa soma? F de x mais y. Sim, vai ser, mas eu tenho que, calma, mas eu não posso chegar já nessa conclusão de ser f de x mais f de y. Eu sei que vai chegar aí porque a questão diz que tem uma transformação linear. Mas como é que eu chego a esse resultado? Certo? A pergunta seria mais essa. Tem que colocar na função, exatamente. Eu sei que a função vai ser quem? Alfa vezes. Quem é quem é o x nesse caso? Ou melhor, nessa situação a gente teria a vaca e a maçã, não é isso? Então seria alfa vezes x mais y. Ok? Então, por isso que a gente tem que fazer esse procedimento. Eu não posso já chegar dando o resultado final. Eu tenho que passar por essa etapa. Como a gente sabe que aqui é um vetor e aqui é um vetor também, e a gente está em cima de um espaço vetorial, eu posso aplicar essa distributiva, não é? Então, eu tenho alfa x mais alfa y. Pronto. Agora sim. Quem é alfa x? Alfa x é minha função f de x. Aí agora, quem é alfa y? O alfa y é minha função f de y. Eu sempre tenho que seguir esse procedimento, certo? Então, eu concluo que a minha, essa minha operação ela é fechada para a soma. Tá claro isso? Vocês entenderam? Vocês entenderam o procedimento direitinho? Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o seguinte. Tome um K pertencente aos reais. Que a segunda propriedade é, ao multiplicar por um escalar, o escalar ele pode sair. Aí eu já usei um alfa aqui nessa expressão, né? Então tenho que mudar a variável. No lugar de chamar alfa de novo,
Eu quero saber o seguinte, quem vai ser f de k vezes x? Quem vai ser essa função aí, k vezes x? Então, alguém se arrisca a dizer? É a mesma ideia do item anterior. Sim, calma. Eu sei que o resultado vai ser k vezes f de x, mas eu não posso partir daí. Eu tenho que abrir a conta para chegar nesse resultado, entendeu? Eu sei que vai dar k vezes f de x, sim. Mas o que é que vem antes disso? Como é que eu sei que isso é verdade? Pronto, exato. Vai ser k, ou melhor, vai ser alfa vezes o kx, não é isso? Eu mostro a cara da minha função. Eu aplico o ponto na função. Agora sim. Eu sei que aqui é um número e aqui é um número. Se isso é verdade, eu posso fazer aquela propriedade também dos espaços vetoriais que permite associar dois números, né? Agora, eu posso usar a propriedade que permite comutar, que é quem? K vezes alfa vezes x. E agora eu posso usar a propriedade que posso associar novamente. Então, vai ficar K vezes alfa x. Agora sim, quem vai ser o alfa x? O alfa x é a minha função f de x, né? Então, eu tenho K vezes o f de x, ok? Então, eu consigo demonstrar dessa maneira, né? Eu consegui fechar para o produto também. Por quê? Vocês percebem que eu não disse direto, né? Eu não cheguei daqui e fui logo para cá, não. Eu preciso ter esse procedimento aqui. Lógico que você, na hora que estiver resolvendo a questão, não vai precisar de tantos detalhamentos, né? Você pode ser um pouquinho mais objetivo. Eu só quis, nisso daí, mostrar o passo a passo. Deixa eu pegar uma outra questão que Professor, envolve pelo só uma menos pergunta. números. Oi, diga aí. No caso, já poderia colocar a constante multiplicando o resultado de f de x, já numa questão, ou teria que fazer o passo a passo? Nesse momento, não. Olha, a primeira coisa que você tinha que sair era para esse resultado aqui. Você está vendo a tela? Sim, senhor, tô vendo. Pronto. Depois disso, tudo bem. Aí você poderia já ir direto assim. K vezes alfa x, que é igual a K f de x. Você poderia fazer esse passo sem precisar passar por esses outros, entendeu? Mas é fundamental você mostrar a cara da função, certo? Não sei se foi isso que você perguntou, mas Tudo bem, deu certo. Obrigado, professor. ficou claro? Ficou Tá sim. ok. Qualquer coisa você vai falar. Deixa eu pegar esse outro exemplo aqui. Seja T uma transformação que vai do R2 no R3. Olha que legal essa questão. Essa questão você tem a saída, ou seja, o meu Vzão sendo o espaço vetorial R2, indo para um espaço R3, W, né? O meu domínio seria o R2 e meu contradomínio, vamos chamar assim, seria o W. Ok. Você tem uma aplicação que associa vetores Vs do R2 a um vetor imagem de R3, né? Onde você tem essa expressão aqui, né? T de xy é igual a x mais 3y, 0 e 2y. Perceba aí que você tem o que a gente chama de uma função vetorial. Não sei se alguém aqui já pagou cálculo 3, mas você tem esses estudos parecidos com lá em cálculo 3, né? Com a função de várias variáveis, é uma mistura de algo do tipo. Então, antes de a gente começar a mostrar que ela é uma transformação linear, eu sinto a vontade de fazer o seguinte, de ver os resultados dela, né? Ver o que acontece se eu aplicar valores nela. Eu sei que os valores do domínio são elementos do R2. Então, vou pegar, por exemplo, o elemento 0 e 0. Aí eu pergunto a vocês, quem é a transformação de 0 e 0? Qual é o resultado que ele vai dar? Lembrando que onde tiver x aqui, eu substituo por 0. Onde tiver y, nesse caso, eu substituo por 0. Eu pergunto, qual vai ser o resultado de uma transformação linear
que vai pegar o vetor nulo e vai levar alguma coisa do R3. O resultado vai ser o quê? Alguém se arrisca? Exato, Marcos, isso mesmo. Porque, olha, o x, a primeira coordenada vai ser 0, ou 0 mais, desculpa, 3 vezes y, que é 0. Agora vem. A segunda coordenada é nula e a terceira é 2 vezes y, no caso que é 0. Então, você tem 0 mais 3, 0 é 0, 0 e 0. O vetor nulo, ele foi para o vetor nulo, né? O vetor nulo de R2, ele teve como imagem o vetor nulo de R3, certo? E agora, se eu tivesse assim, olha, T de 1 e menos 1, qual seria o resultado? Qual seria a imagem do vetor 1 e menos 1 do R2? Opa, vamos ver aí. Onde tem x eu substituo por 1, onde tem y por menos 1. Então, ficaria 1 mais 3 vezes menos 1, 0, e 2 vezes menos 1. Então, você tem o quê? 1 menos 3, 0 e menos 2. Isso é menos 2, 0 e menos 2. Exato, Marcos. Você está certo. Então, vocês estão entendendo aí? Estão começando a compreender como funcionam essas transformações lineares? Ok, muito bem. Aí agora, o que eu fiz agora foi só conta, né? Na prova, provavelmente, não é preciso fazer isso daí. Ou pelo menos a menos que não se que venha se pedir. Mas, deixa eu apagar isso daqui. O problema é como é que eu verifico que isso é uma transformação linear? Como é que eu posso fazer isso? É simples. O processo, ele sempre vai ser o mesmo. Você vai ter que tomar dois vetores do domínio e verificar a soma e verificar o produto. Deixa eu mostrar a vocês. Eu faço assim, olha. Sejam U igual ao vetor, sei lá, x1, y1, e V o vetor x2, y2, que pertencem ao R2, ou seja, pertence ao domínio. Ok? Ao aplicar a transformação da soma, T de acostumado com x, T de U mais V. Olha o que vai acontecer. T de U mais V. Só que quem é U e quem é V? U é x1, y1. E V, x2, y2. Pronto. Ao aplicar essa transformação linear, a gente vai ter T de x1 mais x2. Vocês lembram, né? Coordenada com coordenada. x1 mais x2, y1 mais y2. Pronto. Agora eu tenho o meu primeiro elemento e eu tenho aqui o meu segundo elemento. Quem vai ser isso? Ora, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Eu vou ter, então, o seguinte. Eu vou ter a primeira coordenada. Vocês têm que olhar a regra, né? A primeira coordenada. Quem é a primeira coordenada? É x1 mais x2. Mais 3 vezes a segunda coordenada. Então, 3 vezes y1 mais y2. Vírgula. Na segunda entrada vai ser 0. Então, eu tenho 0. E na terceira, 2 vezes a segunda coordenada, y1 mais y2. Perfeito. Aí agora, o que é que eu faço? Eu preciso juntar todo mundo que tenha subíndice igual. Todo mundo que tem x1, ou melhor, que tem um subíndice 1, deixo de um lado, todo mundo que tem subíndice 2, eu deixo do outro. Aí eu preciso aqui, lógico, fazer essa distributiva, né, para resolver isso. Então, eu vou ter que essa transformação linear vai ser igual a quem? x1 mais 3y1 mais x2 mais 3y2. Isso foi na primeira coordenada. Na segunda, eu tenho 0. E na terceira, 2y1 mais 2y2.
y2. Vocês entenderam o que eu fiz até aqui? Ótimo. Aí agora eu vou fazer aquela coisa que eu fazia lá para analisar espaços vetoriais, né? Que é o quê? Eu pego e abro em dois pedaços. Um que só tem os subscritos 1, e outro com subscritos 2. Então eu tenho assim, olha, x1 mais 3y1, não tem mais não, né? Então acabou. 0 e 2y1. Mais, aí eu faço agora só com os subscritos 2. x2 mais 3y2, 0 e 2y2. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês, quem é esse ser humaninho aqui? Quem é ele? Ao olhar para a regra, você percebe que, olha, x1 mais 3y1, 0 e 2y1, não é isso? Exato. T de x, 1, y1, mais esse outro aqui, T de x2, y2. Mais do que isso, a gente pode dizer o seguinte, que o primeiro vai ser T de U, né, porque esse x1, y1 é U, mais T de V. Pronto. Então, você teve os vetores T de U mais V for igual a T de U mais T de V. Primeira condição, né? T de U mais V foi igual a T de U mais T de V. Pronto. Terminou? Não. Falta a gente conseguir concluir a segunda parte, né? Eu acho que eu não tenho espaço suficiente aqui, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou pegar essa bandinha aqui para tentar resolver ela. Mudar aqui a cor da caneta, vou colocar esse mais escuro. Ok, o que eu tenho que fazer? Dado um alfa pertencente aos reais, eu quero saber quem é T de alfa U. T de alfa U vai ser T de alfa, quem é U? É x1, y1. Que vai ser igual a quem? T de, aí eu aplico a propriedade do escalar, né? Ele entra nas coordenadas. Alfa x1, alfa y1. Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Opa, ok. Então, olha, agora eu jogo na fórmula. Lembrando que a primeira coordenada é alfa x1 e a segunda é alfa x2. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que isso vai ser alfa x1 mais 3 alfa y1, né? Olha, estou substituindo aqui. Segunda coordenada, 0. E terceira coordenada vai ser quem? Vai ser 2 vezes alfa y1. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou evidenciar, ou melhor, deixar claro todos os alfas, né, que a gente tem aqui, olha. Eu tenho um alfa x1, que é o primeiro que está mais claro, mais, aí que eu tenho um alfa vezes 3y1, 0, só que 0 pode ser assim, olha, alfa vezes 0 e alfa vezes 2y1. Ficou bem pequenininho, mas eu acho que deu para entender. Aí, olha o que acontece. Eu vou evidenciar esse alfa. Isso aqui vai ser alfa x1 mais 3y1, 0 e 2y1, certo? Só que quem é esse elemento aqui? Esse elemento é exatamente a transformação de x1 e y1, né? Então, eu tenho um alfa vezes a transformação de x1 e y1, que é a mesma coisa de alfa t de u, porque u é x1 e y1. Então, dessa maneira, eu consegui demonstrar que t de alfa u é igual a alfa t de u. Se a questão ela pedir para você demonstrar, você demonstra. Se a questão pedir para você testar, você aplica os valores aí, não sei se vai ser pedido isso, mas vocês fiquem atentos. Se for para demonstrar, é para testar essas duas coisinhas, né?
T de alfa U é igual a alfa T de U. Você tem que fazer esse procedimento. E para qualquer transformação linear, esse vai ser o procedimento básico. Certo. Vocês, lá em cálculo, devem ter estudado derivadas e provavelmente não tenham percebido, lógico, vocês não viram esse assunto, para quem não viu, mas a derivada é uma transformação linear. Por que ela pode ser considerada como uma transformação linear? Lembrando que tem que obedecer aquelas duas regras, né? Considere o seguinte, considere os polinômios, ou melhor, o espaço dos polinômios de grau n, onde V é o domínio e W é o contradomínio. Na realidade, grau menor é igual a n, né? Então, é o seguinte, você pega uma função polinomial f e soma com a função polinomial g, você continua tendo uma função polinomial, né? Aí, olha, ao aplicar a transformação linear, que eu vou chamar d de f mais g, que seria a derivada, ou melhor, a derivada da soma de duas funções, vocês devem lembrar que a derivada da soma, lá em cálculo, é o quê? É a soma das derivadas, não é isso? A derivada da soma é a soma das derivadas. Logo, eu posso concluir que d de f mais g é d de f mais d de g. A derivada da soma de duas funções é a soma de duas a soma da derivada de um, a derivada de um mais a derivada do outro, né? Então, essa propriedade de soma é válida. Outra propriedade também muito válida que a gente também visualiza é o seguinte: se eu tiver um número multiplicando uma função e eu aplico a derivada nessa função, o que vai acontecer? Eu tenho um alfa de f, a derivada dessa função, o alfa ele pode sair e eu tenho a derivada de f, não é isso? Então, eu tenho um alfa vezes derivada de f. A constante, ela sai. Então, eu concluo dessa maneira que a derivada de funções polinomiais ela pode ser entendida como uma transformação linear, sim, tá certo? Esse exemplo aqui é o exemplo de uma coisa que não é transformação linear. Deixe eu mostrar a vocês, e eu já vou dar uma pista. Quando você tiver termos quadráticos, ou seja, quando você não tiver termo linear, raízes, logaritmos, exponenciais, essas coisas do tipo, provavelmente, né, não será uma transformação linear. E esse é um dos casos. E como é que a gente demonstra isso? Basta furar uma das regras. Deixa eu fazer o seguinte. Como a gente está aqui dos reais nos reais, eu vou fazer. Tome x e y, né, pertencente ao domínio. Quem vai ser a transformação de x mais y? Eu pergunto a vocês. Quem vai ser essa transformação da soma? Alguém arrisca dizer? T de x mais y. E aí? T de x mais y. T de vai ser x quem? mais y vai ser x mais y elevado ao quadrado. Isso? Aí, muito bem. Só que isso daqui, ele resulta num produto notável, não é? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Até aí tudo bem. Só que vou só reorganizar isso. Você tem x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x, y. Percebam que isso daqui, de fato, é o t de x. Esse outro aqui é o t de y. A questão é, quem é esse elemento aqui? Isso é o elemento intruso, né? Então, você conclui dessa maneira que t de x mais y ele é diferente de t de x mais t de y. Por que é diferente? Porque você vai ter esse elemento intruso aqui. Então, dessa maneira, você conclui que isso não é uma transformação linear. Tá certo? Ficou claro isso, pessoal? Vocês perceberam que se furar uma regrinha, então, morreu, né?
Professor, e no caso ali, se o t de x fosse a derivada de x ao quadrado, daria certo? Pronto, porque você estaria trabalhando com outros espaços, entende? Nesse caso aqui, olha, calma aí. É interessante essa sua pergunta. A nossa transformação linear é uma transformação de simplesmente pegar. Olha, deixa eu pegar um exemplo aqui melhor. Você pega um t de xy igual a x mais y, por exemplo. Você percebe ao olhar essa transformação que você não tem nenhum termo quadrático, né? E essa operação ela só soma elementos, ou ela pode fazer combinações lineares desses vetores, tá certo? Já a derivada, ele é uma transformação um pouco diferente, porque ele não está nesse espaço dos vetores. Você percebe que esse x aqui ele não é uma função. Esse x aqui está sendo representado por um número, tá certo? Nesse caso anterior, a sua pergunta foi muito pertinente, olha. Nesse caso anterior, você poderia ter f de x igual a x ao quadrado. Aí sim, você teria uma outra situação. Esse x aqui, ele não seria um número, mas sim uma variável. Aqui você tem ele como como é que eu posso dizer, uma coordenada. Não sei se eu esclareci sua dúvida, mas é basicamente isso. Você tem que olhar qual é o tipo de espaço que você está trabalhando. Aqui a gente está trabalhando com números. E nesse outro você está trabalhando com polinômios. Tá certo? Ok. Então, pessoal, olha, uma coisa que talvez, eu não sei se vocês tenham percebido, mas a gente comentou lá atrás, e foi o seguinte, foi que, vocês lembram nesse exemplo aqui, olha, foi nesse? Não, vou ser direto. Nesse exemplo aqui, pronto. Nesse exemplo aqui, quando eu peguei a transformação de 0 e 0, o resultado deu 0, 0 e 0, não foi? Da mesma forma, se eu pegasse essa situação e aplicasse f de 0, o resultado seria alfa 0, que é igual a 0. E o resultado levou no vetor nulo. O resultado aqui levou no vetor nulo. Ou seja, a transformação linear leva o vetor nulo do espaço de saída ao espaço de chegada. Certo? Isso daqui, se você pegar, por exemplo, f de x igual a 0, a função nula. Ao aplicar a transformada, você vai ver que, de fato, a transformação, de fato, vocês vão perceber que o resultado vai ser 0 também. Então, vem a questão. Será que, obrigatoriamente, todas as transformações lineares, para ela ser linear, tem que levar o vetor nulo no vetor nulo? A resposta é sim. Certo? Mas, professor, existem transformações que não são lineares e levam no vetor nulo? A resposta também é sim. Um exemplo disso foi esse caso, né? Se você pegar assim, olha, t, nessa situação aqui, t de x igual a x ao quadrado. Então, t de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Opa, mas isso daí levou no vetor nulo. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela é uma transformação linear? Não. Quer dizer que essa é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir que é uma transformação linear, certo? Como é que eu posso explicar essa questão de condição necessária e suficiente? Imagina o seguinte, para matar a sua sede, você precisa de água. Então, água é uma condição necessária para matar a sua sede. É uma condição suficiente? Depende do quanto de água que você tiver. Se você tiver, sei lá, uma gotinha, não vai ser suficiente para resolver isso, né? Então, o vetor nulo ser levado no vetor nulo numa transformação linear é uma condição necessária, mas não suficiente, né? Então, tem essa proposição que diz o seguinte:
em todas as transformações lineares, T de V em W, a imagem do vetor nulo de V é o vetor nulo de W, isso é, T de 0 resulta em 0. Como é que eu posso demonstrar isso? É bem simples. Imagine o seguinte. Imagine que você, ou melhor, vocês devem saber que 0 mais 0 é igual a 0. Isso é bem óbvio, né? O vetor nulo mais o vetor nulo é igual a 0. Ok? Eu vou aplicar a transformação linear nos dois lados, né? Eu aperto T de 0 mais 0 é igual a T de 0. Certo? Eu sei que isso daqui é linear. Então, isso aqui vai ser T de 0 mais T de 0. E nesse outro lado, eu vou ter T de 0. Se isso é verdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar o vetor nulo nesse outro lado, que não vai alterar em nada. E automaticamente eu elimino isso daqui. Né? Eu elimino esses dois termos. Então, eu concluo que T de 0 resulta em 0. Né? Então, o vetor nulo leva, a transformação leva de um vetor nulo de um espaço em outro. Então, sabendo disso, existem algumas transformações lineares interessantes no R2. Né? Entre elas existe a expansão ou a contração uniforme, quando você multiplica, é a transformação que você multiplica o seu vetor por um escalar, ele pode se expandir, né? Se você multiplicar por um valor maior em módulo do que 1, ou ele pode contrair se ele estiver entre 0 e 1. Então, é a primeira transformação linear. Uma outra transformação bem interessante é a reflexão em torno do eixo x. Como? Só basta você pegar, olha, tem um vetor x, y, e você inverte. É como se eu tivesse o seguinte, 1, 2, aí eu aplico a transformação disso daqui, vai ficar 1 e menos 2, né? Quando você faz isso, há uma reflexão em torno do eixo y, ou desculpa, o eixo x, né? Você tem essa reflexão. Uma possível também, né, que eu não comentei aqui, é uma reflexão em torno do eixo x, né? Se você pegar uma T que vai de R2 em R2, só que esse daqui vai fazer o seguinte, ele vai pegar XY e fazer menos XY. Então, essa transformação vai levar nesse elemento aqui, certo? Uma outra transformação interessante vai ser a reflexão em torno da origem, em relação à origem. Então, se você mudar ambas as coordenadas, o vetor ele vai apontar exatamente para o sentido oposto, não é isso? Então, ele reflete mais em relação à origem, um outro tipo de reflexão. Existem outras transformações do R2, que é as de rotação. A rotação, ela também é uma transformação linear. E como é que eu posso demonstrar isso daqui? Olha, se você rotacionar o seu vetor mantendo o tamanho dele, só alterando o ângulo, você vai ver que vai ser uma transformação linear também. A questão, como é que eu posso rotacionar? Eu posso fazer o seguinte, olha. Alguém aqui tem medo de trigonometria? Alguém tem dificuldade? Eu estou com vontade, daqui a algum tempo, fazer um mini curso de trigonometria, que eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade, certo? Então, eu vou, se vocês quiserem, depois quando eu for fazer, certo. Tá bom, tá bom. Então, mais à frente eu vou fazer isso daí, porque eu sinto a necessidade do pessoal, principalmente de cálculo, né? Mas vou deixar aberto para quem tiver interesse. Então, vamos lá, olha. Eu sei que eles têm mesmo tamanho, que eu vou chamar de R, certo? Pronto, pode deixar, Érica. Eu vou chamar esse tamanho do vetor de R, certo? Então, eu posso decompor de forma polar esse meu vetor. Ou seja,
eu posso dizer que o meu x1 é igual a quem? X1 vai ser o cateto adjacente vezes o cosseno do ângulo, ou seja, R cosseno de θ1. E o meu y vai ser o módulo do meu vetor vezes o seno do ângulo. Por que vai ser o seno? Porque o y é essa altura, né? Se você analisar esse triângulo retângulo aqui, você tem que essa altura é o cateto oposto, né? Então, o cateto oposto está relacionado ao seno, cateto adjacente ao cosseno, né? Cateto adjacente, cosseno, cateto oposto ao seno. Isso é importante. Em relação a esse outro vetor, né, eu vou fazer a mesma análise, que é o quê? É escrever x2, y2 também em relação ao ângulo e ao raio. Então, ao observar esse meu y2, esse meu x2 aqui, eu percebo o seguinte, que o x2 é igual a r vezes o cosseno de quem? Desse ângulo todinho, ou seja, vai ser do cosseno de θ1 mais θ2. E o meu y2 vai ser igual a quem? R seno de θ1 mais θ2, pelos mesmos motivos que eu fiz nesse primeiro caso. Certo? Então, olha, só para finalizar, meu objetivo é encontrar uma relação entre x1 e x2, y1 e y2. Como é que eu posso fazer isso? Alguém lembra quem é o cosseno da soma? Tem umas anedotas aí para ajudar a decorar. Alguém sabe quem é o cosseno da soma? Quem é o seno da soma? Olá? Olá? Rapaz, eu me lembro do seno, que é isso aqui, onde andam os coqueirais Tá longe, e viu? tal. Deixa eu mostrar uma legal para vocês. É o seguinte, a do cosseno, né? Estou interessado nisso aqui. É na terra do R sabiá. vezes. É o seguinte, olha. Coça, coça. É uma música de grafite. Coça, coça, É a senta, multiplicação dos senta. cossenos, né? Exato. Coça, coça, senta, senta. Quanto mais coça, menos senta. A música do grafite, tá certo? Coça, coça, senta, senta. Quanto mais coça, menos senta. Se menos coça, então mais senta, né? Então aqui vai ser θ1, θ2, θ1, θ2. Pronto, ok. Então, aqui entre parênteses, né? Aí que o Abimael tinha falado era a do Seno, mas é um poema de Camões, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, que é no caso θ1. Né? Foi quase, Abimael. Então, olha, a partir disso a gente pode expandir esses elementos e fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor, pegar esse rosto. Você vai ter R cosseno θ1, cosseno θ2, menos, aí aplicar a distributiva, vai ficar R seno θ1, seno θ2, ok. E esse aqui vai ser o meu x2, ok. E o meu y2 vai ser igual a quem? R seno θ1 cosseno θ2, mais R eu só vou trocar a ordem, certo? Cosseno θ1, seno θ2. Pronto. Agora é só substituir. Como é que eu substituo? Eu sei que R cosseno θ1 é x1, então eu tenho que x2 é igual a x1 cosseno de θ2 menos. Quem é R seno θ1? É y1, então vai ficar y1 seno de θ2, ok. Nesse outro caso, do mesmo jeito, vai ficar y2 igual. Quem é R seno de θ1? Vai ser y1
1 cosseno de θ 2 mais, isso aqui vai dar x seno, x1, né? Seno de θ 2. Isso implica dizer o seguinte, deixa eu escrever aqui em cima. Implica dizer que o meu x2, ou seja, o novo x e o novo y, depois que eu aplicar uma transformação linear, ele vai variar só esse ângulo θ, né? Ele só vai subir esse intervalo. Então, vai ficar como? Vai ficar o do x vai ser x cosseno de θ menos y seno de θ, e o outro vai ser y cosseno de θ mais x seno de θ. Perfeito. Então, essa daqui vai ser a fórmula da a transformação linear da rotação. Certo? Então, aqui está só as expressões. Existem outras interessantes, que são as de cisalhamento. Né? Para quem não sabe o que é cisalhamento, é esse movimento assim, de deixar torto, vamos dizer. Que você faz o seguinte, quando você adiciona um elemento y na primeira coordenada, você tem um cisalhamento horizontal. Mas, se você adiciona um elemento x na segunda coordenada, você tem um cisalhamento vertical. Só uma última observação, para a gente já passar para a aplicação que eu disse que ia ser interessante, é que a translação não é uma transformação linear. Por que ela não é uma transformação linear? Alguém arrisca a dizer? Enquanto vocês vão pensando um pouquinho aí, eu vou beber um pouquinho da... Aí a dúvida é, por quê? Porque a translação não é uma transformação linear baseada nisso que eu já falei. Porque ela é uma soma de constante e tem a ver. Mas pense melhorzinho aí. Olhe a proposição. Lembre da proposição que eu comentei. É porque tem que somar, tem que ter zero, né? É, Rodrigo? Aí quando nós temos zero no x e no y, aí não vai dar o vetor nulo. Opa, eu acho que isso tem a resposta. Repita aí, porque eu tinha saído, mas eu peguei o finalzinho. Diga aí. É porque quando a gente toma as coordenadas 0 e 0 e substitui, vai ficar 0 mais A e 0 mais B. E aí não vai dar Perfeito. o vetor nulo. Só não dou um ponto que eu já lhe dei, né? Se não fosse isso, você tinha ganhado um ponto também. Parabéns, é isso mesmo. Quando você aplica essa transformação linear, eu só botar aqui o fone, ela não dá o vetor nulo, né? Ponto 0, 0. Então, você pode concluir que ela não é uma transformação linear. Deixa eu ver aqui, olha, T de 0 e 0 resulta 0 mais A, 0 mais B, né? Ou seja, AB. Que, de fato, se A e B forem diferentes de zero, você não tem essa situação. Não tem a transformação linear, né, que garante isso. Ok. Deixa eu mostrar uma aplicação bem bacana. Então, aqui, olha. Imagine que aqui é R2, né? Eu vou mostrar essa aplicação no R2. Se eu multiplicar ambas as coordenadas pelo mesmo valor, olha o que vai acontecer aqui, olha. Você teve uma expansão da figura, né? Quer dizer, tem uma transformação linear, uma expansão. Se você inverter uma das coordenadas, você teve uma reflexão em torno do eixo X. Agora, se você inverter essa coordenada, ou pegar o valor oposto, você tem uma reflexão em torno do eixo Y.
Se você acrescentar um elemento aqui, nessa componente, né, um elemento y aí dentro, você tem um cisalhamento horizontal. E se você fizer a mesma coisa nessa outra aqui, você tem um cisalhamento vertical. Você percebe também que, se você fizer uma alteração nas duas aí simultaneamente, é possível ter uma rotação, né? E tendo essa rotação, deixa eu só aparecer aí, ela pode desaparecer ou você tem exatamente a rotação da sua figura. Isso é um exemplo, uma aplicação de uma transformação linear na edição de imagem. Muito provavelmente vocês já devem ter feito isso em algum momento, no PowerPoint, no Word, né? Esticando uma imagem. Por trás, muito provavelmente, deve existir um algoritmo que relaciona com isso. Ok. Até aí tudo bem? Estão compreendendo? A gente está terminando, né? Só faltam uns 3 slides para os 4 slides para a gente concluir a aula. Então vamos lá, olha. Existência e unicidade de uma transformação linear. Sejam W e V um espaço vetorial sobre R. E sejam o 1, o 2, o N, uma base desse espaço vetorial. E W1, W2, Wn, vetores quaisquer do meu subespaço W, ou seja, do meu contra o domínio. Então, existe uma única transformação que leva de T, uma única transformação T que leva de V em W, tal que T de U1 é igual a W1, T de U2 é igual a W2, até o último elemento, né? T de UN é igual a WN. Então, se você pegar essa transformação, andar com todos os vetores da base e chegar a esses elementos, existirá apenas uma única transformação que permite fazer isso, certo? Eu não vou demonstrar, mas para ilustrar o que eu estou falando, eu vou voltar aqui no início da aula para uma coisa que a gente já fez, né? Eu escolhi fazer com ela porque ela talvez seja mais fácil de vocês visualizarem, certo? É o seguinte, eu tenho um T de X e Y, deixa eu só anotar aqui para usar lá na frente. T de X e Y igual a X mais 3Y, 0 e 2Y. Pronto, eu já sei essa expressão. Mas, me diga uma coisa, me responda uma coisa. Eu vou pegar a base canônica, que é a melhor, né, a mais bonita. 1 e 0, 0 e 1. A minha primeira pergunta a vocês. Quem é T de 1 e 0? Quem é esse valor aqui? Quem é T de 1 e 0? É 1, 0 e 0. 1, Ele faz a 0. transformação para a base canônica do R3, né? Pronto. Vamos ver aqui, né? Se é. Deixa eu ver. A primeira coordenada. Tá certo isso aí. Aí quem é T de 0, 1? Quem é T de 0, 1? Três na primeira coordenada, né? Que é 0 mais 3, 0 e 2. Ok? Então, será que se eu tivesse só essas duas informações, eu conseguiria chegar nesse resultado? É o que eu quero ver agora. Eu não vou apagar porque está relativamente organizado e eu queria mostrar isso a vocês. Pronto. Então, olha, vamos ver aqui. A gente, naquele exemplo que eu fiz, né? T de 1 e 0, vocês disseram que dava 1, 0 e 0. T de 0, 1 dava 3, 0 e 2. Se eu não me engano, foi isso, né? Então, ok.
Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado utilizando esses princípios aí. Bom, olha que legal. Eu tenho o meu vetor xy, é um vetor qualquer, né? E eu sei que eu posso escrevê-lo na base canônica da seguinte maneira: x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Vocês concordam com isso, né? Na base canônica eu posso fazer isso. Agora, se nesse lado eu aplico a transformação linear, no outro lado eu também devo aplicar essa transformação linear. Ou seja, t de x, 1, 0, mais y, 0, 1. Só que essa transformação, como eu falei, ela é linear. Se ela é linear, eu posso abrir em dois pedaços, né? Fica t de x, 1, 0, mais t de y, 0, 1. Como ela é linear, esses coeficientes, esse x, esse y, ele pode sair. Então, eu tenho quem? Eu tenho que t de xy é igual a x t de 1, 0, mais y t de 0, 1. Só que eu sei que t de 1, 0 é quem? É 1, 0, 0. Então, t de xy é igual a x vezes 1, 0, 0. Mais, quem é t de 0, 1? T de 0, 1 ficou 3, 0 e 2. Isso implica dizer o seguinte: isso implica dizer que t de xy é igual, olha, eu vou multiplicar aqui, fica x, 0, 0, mais 3y, 0 e 2y. E ao somar esses dois, eu tenho x mais 3y, 0 e 2y. Exatamente igual àquela minha expressão que vocês já tinham visto, né? Então, o que eu fiz aí foi o quê? Foi usar uma coisa que vocês já viram, né? Usar esse conceito novo para chegar no resultado que vocês já conheciam. Eu só fiz isso mesmo com a questão didática. Mas nessa situação você tem uma função que você não conhece, né? Agora, a diferença aqui é que você vai do R3 para o R2. E como é que você pode proceder nessa situação? Do mesmo jeito. Sempre vai ser do mesmo jeito. Você vai ter que ter a transformação de todos os vetores da base para poder fazer essa operação, tá certo? Então, vai ser quem? Você sabe que x, y, z, como você tem essa base, se fosse uma outra base, você usaria outras, seria de outra maneira, né? Mas aqui você tem x, 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0, mais z, 0, 0, 1. Então, o t de x, y, z vai ser igual a quem? Ao t de todo mundo aqui, né? x, 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0, mais z de 0, 0, 1. Isso implica dizer o seguinte, que t de x, y, z é igual a x, eu já vou fazer direto, certo? X, né, vezes 1, 0, 0, mais y vezes t de 0, 1, 0, mais e de t de 0, 0, 1. Agora eu tenho o quê? Eu tenho que x vezes, quem é t de 0, 0, 1? É 1, 0, 0. É 2, 0. Mais y vezes, quem é t de 0, 1, 0? É 1 e 1. Mais e vezes, quem é t de 0, 0, 1? É 0 e menos 1. Agora só é substituir, né? Isso aqui vai dar 2x e 0, mais y, mais 0 vezes menos z. Ou seja, você vai ter na primeira coordenada 2x mais y, e na segunda você vai ter y menos z. Tá certo? Vocês entenderam aí qual é o procedimento? Como é o procedimento? Você pega, você tem que ter a transformação dos vetores da base obrigatoriamente. Você tem que descobrir quem são eles. Conhecidos isso, você pode encontrar qualquer transformação. Inclusive, dá uma ótima questão com o uso de matrículas, né?
Então, Vamos dizer essas coisas. vamos lá, vamos para o próximo aqui. A gente já está terminando, até porque a aula também já está terminando, né? Mas o conteúdo a gente já está concluindo. Então, olha, seja T uma transformação que vai de V em W, uma transformação linear. A imagem, que você já deve saber mais ou menos, pelo que a gente conversou hoje, pela noção lá de cálculo, né? O pessoal, não, calma, pessoal. A imagem de uma transformação é o conjunto dos vetores V de W, tais que existe um correspondente V pertencente ao domínio, ou seja, T de V igual a W. Você pode dizer assim, que a imagem de T é igual aos vetores W pertencente a W, tal que tem correspondência com algum V do domínio. Não sei se vocês já viram isso, provavelmente, né? Eu espero que vocês já tenham visto, mas imagine o seguinte, que você tem o V e você tem o W. Obrigatoriamente, todos os elementos de V ele tem que ter um correspondente em W. Obrigatoriamente. Só que nem todos os de W precisam ter correspondente em V. Os elementos que têm correspondente em V são conhecidos como imagem da transformação, né? Ou imagem de T. Então, todos os elementos de V, eles vão estar dentro de um subconjunto de W. Professor, é possível a imagem ser o próprio W? Sim, é possível, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, se eu perguntar, quem é a imagem? A imagem de uma transformação é o conjunto de todos os vetores que têm correspondente com domínio, né? De todos os vetores do contradomínio que têm uma correspondência da transformação linear do domínio. Ou seja, se eu tiver um U aqui, o meu T de U vai estar aqui, olha, T de U ele vai estar dentro dessa região. Aí, um outro elemento importante vai ser o núcleo ou o kernel da transformação. O que seria o kernel da transformação? Ou é a mesma coisa, viu? Quando eu estiver falando do núcleo ou estiver falando do kernel, é a mesma coisa. Então, o núcleo é o conjunto de todos os vetores agora do domínio cuja imagem seja o vetor nulo, né? Então, olha, se você tem aqui o V e você tem aqui o W, então aí você tem uma região aqui que é a imagem, né? Dentro da imagem, como vocês vão ver que é um subespaço vetorial, eu deixo isso como exercício para vocês, que o núcleo e a imagem são subespaços vetoriais. Dentro da imagem vai ter o vetor nulo, né? E aqui você vai ter também o vetor nulo. A transformação linear do vetor nulo vai no vetor nulo daqui. Isso a gente já viu, né? Só que poderão existir outros vetores que, quando eu aplico a transformação linear, também vão no vetor nulo. Então, esses vetores, eles vão estar no kernel da transformação, ou seja, no núcleo. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso daqui. Imagina que você tem uma transformação que faz assim, olha, xy igual a x menos y. Eu pergunto a vocês, alguém pode citar um ou dois vetores? Dois, né? Porque tem um nítido aí. Mas alguém pode citar dois vetores que estão no núcleo da transformação, lembrando que os vetores do núcleo, que é a mesma coisa do kernel, eles são elementos do domínio, certo? Aí eu pergunto a vocês, vocês conseguem visualizar um ou dois vetores que estão no núcleo da minha transformação linear? Opa, exatamente, Marcos. Perfeito, perfeito. Se você, olha, o primeiro vetor que é nítido é o vetor 0, 0, né? Quando eu substituo aqui 0 menos 0, de fato vai dar 0. Perfeito. Só que se eu pegar o vetor 1 e 1, eu vou ter 1 menos 1 igual a 0. Então, esse vetor 1 e 1,
ele também tem imagem zero. Ou o vetor t de 2 e 2, ele também tem, no caso é 2 menos 2, igual imagem zero. Então, eu sei que esses vetores que são gerados por exemplo, 1 e 1, qualquer vetor desse tipo, 1 e 1, 2 e 2, menos 1, raiz de 2, raiz de 2, né? Eles estão no núcleo da minha transformação linear, certo? Exato, a gente pode até dizer assim, olha, x menos y igual a zero, ou seja, x igual a y. Então, o meu vetor xy, ele vai ter cara de quem? De x, x. Eu posso evidenciar o x, 1, 1. Ou seja, o meu subespaço é gerado pelos vetores, por todas as combinações do vetor 1 e 1. Né? Então, muito bem. Aí aqui só uma ilustração disso que eu estava falando, né? Todos os vetores do domínio, que é essa região cinza aqui, eles têm que ter correspondente, sei lá, um vetorzinho aqui. Tem correspondente aonde? Na imagem, que é essa reta preta em W. Poderia ser em todo W, né? Mas a imagem é uma região de W. E os vetores que estão em cima do núcleo, obrigatoriamente, eles vão ter correspondência no vetor nulo. Então, olha, para finalizar a nossa aula, temos 5 minutos, mas eu tenho essa questão aqui. Essa questão é bacana porque ela envolve outros espaços vetoriais, que é bem bacana. Então, seja T uma transformação linear que vai dos polinômios de grau igual ou menor que 2, né, aos polinômios de grau menor ou igual a Q2, uma transformação linear definida da seguinte maneira. T do polinômio, a transformação do polinômio vai ser x vezes a derivada desse polinômio. Certo? Então, o item A. Quais dos seguintes polinômios pertencem ao núcleo da transformação? Como a gente tem pouco tempo, eu vou resolver essa daqui, tá certo? Então, é o seguinte, eu pego, esse aqui é um polinômio, esse aqui é um polinômio, esse aqui é um polinômio também, né? Vou pegar o primeiro caso. P de x igual a 1. Então, quer dizer o seguinte, que a transformação de P de x, que é a mesma coisa que a transformação de 1, vai ser x vezes a derivada de 1. Quanto é a derivada de um número? Quanto é a derivada de um número? É zero. Então, isso daqui vai dar igual a quanto? A zero, né? 0 vezes 1. Ou, desculpa, 0 vezes x é igual a zero. Né? Ou seja, isso implica que quando eu aplico a transformação nesse vetor, a imagem vai no vetor nulo. Ou seja, o núcleo, ou melhor, esse vetor, esse elemento, ele vai estar no núcleo da minha transformação. E os outros? Vamos ver os outros. Se eu tiver t de x, né, que é esse segundo caso, eu vou ter x vezes a derivada de x, que é 1, é igual ao próprio x. Não é o vetor nulo, né? Então, esse aqui não está. Ou o item 3, você tem t de x ao quadrado, que é igual a quem? X vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, que é igual a 2 vezes x ao quadrado. Também não é o vetor nulo. Então, você conclui que esse vetor aqui, esse primeiro item, ele está no núcleo da transformação. O item B. Quais polinômios do A pertencem à imagem da minha transformação? Então, eu quero ver agora os que pertencem à imagem. Eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar assim uma imagem fazendo o seguinte. T de um certo polinômio x, que eu quero saber quem é, que é definido por x vezes p' de x, é igual a 1. Então, vamos olhar só essa parte aqui. Isso implica dizer que P' de x é igual a 1 sobre x. Ok? A minha dúvida é quem é P de x? Para encontrar P de x, eu preciso integrar, não é? Quem é a integral de 1 sobre x? Alguém lembra? ln de módulo x. Mais Muito bem. Ln do modo x. Isso daqui é um polinômio? Ln é um polinômio? Não, né? É uma função logarítmica. Exato. Então, automaticamente, o 1
não pertence à imagem da minha transformação, a imagem de T. A questão, e os outros pertencem? Vamos ver aqui, né? Eu vou fazer x vezes P' de x igual a x, né? Eu posso dividir esse por esse, então eu vou ter que P' de x é igual a 1, integro ambos os lados, P de x é igual ao próprio x. Então, eu sei que o x está na imagem, e eu sei também que x ao quadrado vai estar na imagem. Por quê? X vezes P' de x igual a x ao quadrado, divido ambos os lados por x, eu tenho que P' de x é igual a x, integro ambos os lados, ou seja, P de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Então, existe um vetor na imagem que tenha x ao quadrado como... existe um vetor do domínio quando aplica a transformação, resulte na imagem x ao quadrado, tá certo? E isso a gente conclui no item C, que é o seguinte, que uma base para o kernel da transformação vai ser igual a quem? Vai ser só o vetor 1, só esse número 1. E uma base para a imagem da transformação pode ser o vetor x e x ao quadrado, tá certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Hoje a gente foi até o limite. Eu espero que vocês tenham aproveitado. No que precisar, pode contar comigo. Fiquem atentos que eu vou disponibilizar o questionário relativo a essa aula. Uma coisa que eu peço a vocês, se possível, dá uma revisão desse conteúdo, tá certo? Porque no próximo encontro eu vou fazer um questionário, uma atividade um pouco diferente, tá certo? Um abraço e até logo.